vivo com o podcast. Veja! Autista. Toda vida que eu faço isso. Quando você faz. Toda vida que eu faço isso, tenho vontade de rir. Aí depois eu corto a risada, né, nos vídeos que eu faço. Mas, enfim, hoje a gente está com a Karine Magalhães, a Larissa Façanha, e estamos aguardando a Celiane Chaves, que ainda não sabe se vai participar, né? Karine caiu? Não, só pôs tudo no mudo, deve ter acontecido algo. Não, eu não caí, eu fui Opa. convidar a gata bagunceira a sair daqui do espaço, que ela fica jogando as coisas no chão. Temos vários participantes especiais, gato, cachorro, menino, tudo que é. Uma gata aqui que é apocalíptica, quando ela quer atenção, ela joga as coisas no chão, e o pior é que eu reforço. Tá certo. Gato é um bicho difícil de reforçar, eles têm vontade própria, eles que nos reforçam, na verdade, ou punem, né? Então, gente, hoje o nosso tema é seletividade alimentar. E aí, eu não sofro muito desse problema, meu problema é o contrário, é selecionar o que não comer para poder não morrer de diabetes, que eu já estou diagnosticado, né? Mas eu acho que tanto você, Karine, quanto você, Larissa, tem depoimentos para dar nessa área, né, que são muito significativos. Bastante. E aí a gente vai se descrever, a gente vai se apresentar de novo? Acho que sim, né? Eu acho que a gente tem que criar um padrão, né? A gente tem que manter. Eu sou um jovem de 50 anos, com uma barba grisalha, usando fones de ouvido e falando num microfone broadcast, aparecendo do busto para cima na minha biblioteca. Sou psicólogo, psicoterapeuta, supervisor clínico institucional da Casa da Esperança. E tenho déficit de atenção e faço parte do coletivo Neurodivergentes, que é uma iniciativa da Casa da Esperança que agrega pessoas adultas, autistas e com outras neurodivergências com intuitos terapêuticos e políticos também, que é uma forma da gente se organizar e ter uma voz nas redes e na sociedade de uma maneira geral. Então vamos lá. Eu sou Ana Karine Magalhães, eu sou uma mulher mestiça, aprendi isso recentemente. Eu tenho um cabelo preto escuro, atrás de mim tem umas prateleiras com um monte de material de artesanato. Hoje você está verde. Hoje eu tô verde, é a luz. O Bajara tá nublado, eu tô falando de Bajara, então a luz que entra aqui não é muito boa. Tem um material de artesanato atrás de mim, que é uma das trocentas funções que eu acumulo. Eu sou administradora, né, da página no Instagram da Casa da Esperança, que é a instituição que gere essa nossa iniciativa, praticamente, que nos acolhe. Sou mãe da Mariana, uma menina autista de 10 anos, e eu faço tanta coisa, gente, que às vezes eu não sei o que é. E a gente vai falar sobre esse tema depois, mas eu queria dizer para vocês que não é só TDAH, é depressão também, tá? A minha depressão, ela é peculiar até nisso. Quanto mais deprimida eu me sinto, mais eu procuro coisas para fazer. Certo. O meu nome é Larissa, um dia eu ficarei mais confortável para me apresentar. Certo. Eu tenho... Certo, eu estou sentada aqui, também estou aparecendo mais ou menos acho que do busto para cima. Eu estou usando a camiseta do Stitch, mas não dá para ver muito ele, mas isso aqui. Azul. Eu tenho pele clara, meu cabelo e os olhos são castanhos, meu cabelo é mais ou menos na altura dos ombros. Atrás de mim tem muita coisa. A minha cama, uma prateleira com vários bichos de pelúcia diferentes. O amigurumi que a Ana fez para mim ali no canto. E a minha coxa e uma parede branca com detalhes de flores. Ok. Certo. Eu sou estudante, voltei novamente para fazendo outra tentativa da faculdade, estou estudando análise e desenvolvimento de sistemas na Unifor, e eu trabalho com traduções de inglês a português, ou de português para inglês, e talvez um pouco de espanhol também. E eu sou uma escritora que ainda não tenho muita coragem de divulgar o que ela escreve, mas faz parte da minha, como meu terapeuta disse, faz parte da minha alma, então eu acho que eu posso dizer que eu sou uma escritora também.
E é só isso, eu vou parar de falar agora. Ok, quem quer introduzir o tema? Você quer falar, Karine, um pouquinho sobre seletividade alimentar? Eu acho que seletividade alimentar é uma coisa que assombra, assim, o espectro do autismo em várias... eu perdi a palavra, mas eu diria que em vários aspectos, porque tanto pais e cuidadores têm que lidar com isso, como a gente cresce com isso, e é muito complicado. Basicamente, a seletividade é uma necessidade intensa que você tem de selecionar o que você come, de não conseguir comer toda a variedade de texturas, cores, cheiros, sabores, que as pessoas costumam comer com muita facilidade. É muito comum que pessoas autistas tenham essa dificuldade de alimentação. Eu conheço autistas que só comem uma determinada cor. Eu conheço autistas que só comem uma determinada textura. Eu conheço outros que só comem as coisas se tiverem apresentadas de uma determinada forma. E aí essa seletividade ela está ligada a várias questões. Ela está ligada ao sistema sensorial, à forma como o nosso cérebro processa os estímulos que ele recebe, né, dos nossos sentidos. E aí eu queria abrir um parêntese para dizer que quando eu descobri que a gente não tem só 5 sentidos, eu me senti enganada. Eu fiquei muito chateada, mas não é o tema. Então, o que sente, quem processa os estímulos que a gente recebe, né, de olfato, de cheiro, de sabor, de textura, de toque, é o nosso cérebro. E pessoas autistas têm uma propensão muito grande a processar esses estímulos de uma forma diferente. Às vezes, para mais, é uma hipersensibilidade. Às vezes, para menos, é uma hipossensibilidade, e em muitos casos que eu conheço já registrados, para mais e para menos em momentos diferentes em que nem a gente consegue organizar. Em um determinado momento você sente de menos, no outro você sente de mais e você fica completamente confuso com toda essa entrada sensorial. No frigir dos ovos, eu fico pensando que tem mais a ver com previsibilidade até do que com sensibilidade aumentada. Porque quando você prevê alguma coisa, você regula as suas entradas sensorial em função daquilo que você espera, né? E quando a coisa é imprevisível, tem uma pessoa que eu conheço que, por exemplo, não gosta de fruta, porque as frutas mudam bastante de sabor. Uma maçã não é sempre uma maçã, né? São maçãs muito diferentes, cada uma é única, na verdade. E como ela tem hiperestesia, hiperestesia, que é essa hipersensibilidade, o paladar é muito apurado. E também tem a questão da textura, tem a questão da solidez ou não do alimento, né? Tem a questão da cor do alimento, que ela pode também, no conjunto, provocar uma série de outras sensações, porque uma das coisas que acontece também é a sinestesia, né? Que é você ouvir as cores, né? Ou ver a música, né? Eu tinha uma paciente que dizia que meu nome era azul. Aí ficou todo mundo na reunião dizendo assim, e a cor do meu nome? E a cor do meu nome? Eu falei, calma, que ela não é a mãe de Ná, isso aí é uma atribuição arbitrária do cérebro dela, tá? Não vai revelar nenhuma verdade profunda sobre a sua vida com a cor do seu nome, né? Mas é interessante essa história. É interessante e é extremamente desafiador para quem vive, né, não, gente? Eu imagino que seja. Quer falar um pouquinho da tua experiência, Larissa? Sim, os meus sentidos... Primeiro, eu não achei que talvez eu tivesse sinestesia, porque eu não é exatamente como as descrições, como é que se fala a palavra em português, meu Deus? Como foi retratado em filmes e coisas assim que eu já vi com descrições de livros. Mas como cada caso de sinestesia é diferente, e como os meus sentidos vivem cruzando um com o outro, por exemplo, se eu ouvir uma coisa, eu vejo num ponto que eu consigo, que mexe nos outros sentidos, que é como se eu estivesse vivendo. Por exemplo, alguém fala alguma coisa se eu estiver falando qualquer coisa meio desagradável na hora que eu estiver comendo, por exemplo, eu provavelmente não vou mais conseguir comer, porque se, por exemplo, se falarem, teve um acidente, não sei o que, de sangue, é tu gosta de sangue na boca, mesmo se eu estiver comendo vegetais. E de sentir as coisas. A minha irmã me mandou um dia desses eu não sei se tem a ver com sinestesia, é só uma memória visual muito, muito descritiva, muito vívida, mas ela me mandou um vídeo de tipo nostalgia de coisas comigo na infância. E eu vendo as coisas, eu conseguia sentir o gosto.
eu não como há décadas, tipo, talvez algumas coisas eu não vejo há muito tempo. E essas coisas. Aí é bom no sentido de que aí eu ainda posso lembrar de como um chocolate que não vendem mais tem gosto. É ruim porque eu lembro de outras coisas também. As experiências sensoriais bem consideravelmente menos agradáveis. Eu fui uma vez ajeitando um vestido, me espetaram com um alfinete, e agora eu sempre acho que eu tô sendo espetada por alfinete se tiver qualquer uma perto de mim, mesmo que ela não esteja nem encostando em mim ainda. Tem umas coisas que você fica esperando. E sobre seletividade alimentar, em particular, se eu tiver uma experiência ruim com alguma comida, vai ter anos antes que eu consiga considerar comer aquela coisa de novo. Mesmo, por exemplo, teve uma vez que eu comi um salgado de frango que tinha um pedaço de osso de frango, e aí eu passei anos sem conseguir comer esse salgado de qualquer tipo de frango, de qualquer coisa assim. Ainda hoje eu só como de um jeito bem específico, de alguns lugares específicos. E é difícil essa atividade, porque eu tenho isso com todo tipo de coisa. E não é só, você só consegue comer frango com arroz. Você só consegue comer frango feito de um jeito específico, arroz cozido de um jeito específico. Cada um fica de um lado do prato. É estressante. Às vezes, quando eu estou sozinha em casa, alguma coisa assim, eu fico, eu não vale a pena, não. O esforço aí eu acabo não comendo, às vezes. Então, quando eu começo a passar mal, eu como uma barra de proteína que tem uma textura e gosto previsível. Aí, por isso que toda vida que os meus pais ou a minha irmã saem, ou eu passo o dia sozinha, elas, você já comeu? Você já almoçou? O que você comeu? Essas coisas de lembrar, porque elas me conhecem. Eu vou só interromper um pouquinho aqui a Larissa para poder apresentar a vocês a Celiane Chaves. A Celiane acabou de entrar aqui online e eu vou pedir para ela se apresentar daqui a pouco. Ela não participou do último episódio, porque nós mudamos a rotina da coisa e ela precisou de 2 semanas para se adaptar à nova rotina, né? Que é todo mundo online. Então, eu queria passar a palavra para a Celiane agora, para ela se apresentar, fazer uma audiodescrição dela, né? E dizer quem ela é, o que está fazendo aqui, né? Como é aquela história lá do grupo, quem eu sou, né? Quem eu sou não, meu nome, né? O que eu faço e o que eu estou fazendo aqui, né? Oi, bom dia. Meu nome é Celiane Chaves, eu sou funcionária pública, por formação eu sou advogada, sou acupunturista, entre outras coisas, né? E sou uma mulher de pele parda clara, né? Embora muitos digam que eu sou branca, eu não acho que eu sou branca, mas eu tenho uma pele parda bem clara. Cabelo castanho escuro, uso óculos, estou com um vestido preto e os cabelos ligeiramente assanhados. E usando fone de ouvido. É isso, dessa vez eu consegui, semana passada eu não consegui, mas dessa eu consegui, uma coisa de cada vez. Vamos fazer uma comemoração. Estamos comemorando. E é isso. Ok. Estou aqui para... Pode continuar, desculpa, eu te interrompi. Não, é isso, a gente está aqui para compartilhar as nossas... Isso que sempre, por uma falta de diagnóstico, muitas pessoas chamaram de frescura, né? Pois é, eu ia perguntar isso agora para vocês que experimentam essa dificuldade, porque eu já comecei dizendo que eu tenho um problema de selecionar o que não comer, né, para poder não morrer de diabetes, né, mas é o contrário, meu problema. Mas assim, como a sua experiência com relação à alimentação é única, as pessoas que convivem com você não conseguem se colocar no seu lugar. Então, muitas vezes, elas diminuem o impacto da sua experiência. Elas acham que você está fazendo fita, que é frescura. Uma série de palavras que diminuem o quanto essa experiência é cansativa e muitas vezes até aversiva mesmo, francamente aversiva. O que é que vocês têm a falar sobre essa história? A Ana levantou a mão. Isso, Oi. Karine. Eu tenho uma história. Peraí, que meu computador vai travar e vai entrar o áudio. Rapidão aqui. Eu tenho uma história um pouco parecida com a da Larissa e parecida com a do Alexandre em relação à seletividade, porque eu fui dos 2 extremos. Bom, eu fui uma criança, eu fui um bebê, eu fui uma criança e eu fui uma adolescente extremamente seletiva. Eu fui muito seletiva com a alimentação até os meus 16 anos.
Minha mãe disse que eu era um bebê muito complicado. E ela já ia preparar a comida chorando, porque ela sabia que eu não ia aceitar nada, então ela seguia chorando e ela precisava ligar para alguém para ajudar, porque além de me alimentar, tentar me alimentar, essa pessoa ainda ia ter que consolá-la, né? Porque ela chorava desesperada porque eu não aceitava comida. Eu fui uma criança muito complicada sempre para comer. E a minha mãe lidou com isso da forma que ela sabia. Ela fazia comida para cada um. Todos nós éramos seletivos. Então ela oferecia o que cada um comia e não se preocupava muito com o resto. O importante era que comesse alguma coisa, que não ficasse com fome. Por volta dos meus 15, 16 anos, eu comecei a cozinhar. Então eu me vi obrigada a lidar com a comida. Era eu que cozinhava para todo mundo em casa. E aí eu tinha que provar, pelo menos para ver se tinha sal, se não tinha sal, se eu tinha temperado a coisa direito, se eu não tinha, porque no início eu era um desastre, obviamente. E aí eu fui tendo mais contato com a comida. E a partir daí eu me tornei uma compulsiva. Porque eu fui desenvolvendo estratégias, uma vez que eu sou uma pessoa muito rígida cognitivamente, meu cérebro é muito rígido em obedecer regras, em criar regras, e manter as regras e obedecê-las. Então, eu tinha que me relacionar, eu tinha que provar com a comida, eu tinha que ter contato com a comida, e eu tinha que provar. E em função disso, eu parei de selecionar e eu passei a ter dificuldade para selecionar. Eu me tornei uma comedora compulsiva. Eu fui assim de 0 a 120 em menos de, né, 3 segundos. Foi Velozes e Furiosos. E aí, quando veio a Mariana, a minha relação com a seletividade voltou, porque a Mariana foi uma criança extremamente seletiva. A Mariana foi um bebê seletivo. Até 4 anos de idade. Ah. Eu ia perguntar se você usou alguma tática especial para modificar esse comportamento dela, se houve, ou se foi algo que foi mudando mais ou menos de maneira espontânea. Não, eu precisei intervir. Pra você ter noção, toda vez que a gente se mudava, a Mariana perdia totalmente a habilidade que ela tinha de comer. Então a gente tinha que voltar para aquele início. E quando a Mariana fez 7 meses, a gente começou a se mudar por conta do emprego do pai dela, né, do trabalho. A gente decidiu que ia viajar junto com ele. Teve ano em que a gente morou em 3 estados diferentes, em 12 meses. Então, toda vez a gente voltava a introdução alimentar dela para o início, sabe? Para aquele básico de bebê, para conhecer a textura de novo, para conhecer o alimento, para conhecer, para ter contato com o cheiro, para explorar. Voltava para aquilo. Até 4 anos e meio da Mariana, a gente vivia, toda vez que ela travava no processo, a gente voltava para o início da introdução alimentar. Começava tudo de novo. Chegou no momento em que ela estava com tanta dificuldade que ela vivia de leite materno, macarrão cozido em água e sal. E papel. A Mariana comia muito papel. O Jordano gostava de comer, Jordano gostava de comer um soufflé que a mãe fazia para ele, de cebola com açúcar. Olha Era um só. troço assim, que é altamente heterodoxo assim, em termos de paladar, mas era o que ele gostava, então a gente fazia esse soufflé, né? E ele comia assim, mas era como se estivesse comendo assim uma iguaria fina. E também já virou umas coisas heterodoxas na boca, como soda cáustica uma vez. Sorte que não desceu pelo tubo digestivo, chegou nos lábios, já provocou um inchaço, e aí ele parou. Né? Mas ele Já fazia passei por essas experimentos. situações complicadas, de Ele comer fazia. Pois sabonete. sabonete tinha sempre marca de dente lá em casa antes, né? Hoje já não tem mais, mas até porque a gente não deixa sabonete assim de bobeira. Mas já houve muitas experiências gastronômicas heterodoxas dos nossos meninos, e que ao longo do tempo parece que houve uma regulação mais ou menos espontânea, também por causa dessa a restrição mesmo do espaço físico, porque os mais velhos, eles são autistas não verbais, né? E com uma coisa muito sensorial, assim, um approach muito sensorial. Né? Eu digo sempre quando eu vou descrever esse tipo de criança, eles não são mais crianças, mas quando eu estou avaliando crianças que são, eu digo que eles são orientados à fruição sensorial, preferencialmente à fruição sensorial. Né? Porque eles estão sempre buscando autoestimulação e o paladar é uma forma de fazer isso. O paladar e também o tato da boca, né? Que é o sabor, o formato da Exatamente. comida e tudo mais.
E aí eu fui aprendendo técnicas, né? E eu fui principalmente observando e adaptando as coisas para Mariana. Eu aprendi a usar sempre o hiperfoco atual dela, não como uma forma de convencê-la a comer, mas como uma forma de aproximá-la da comida. O meu objetivo nunca é que ela coma, mas que ela tolere estar perto daquilo. Ela comia feijão até 1 ano e meio de idade, parou. Ela veio voltar a comer feijão com 6 anos. Então eu passei todo esse tempo reaproximando a Mariana do feijão para que ela suportasse primeiro a ideia do grão de feijão. A gente fazia um monte de coisa com feijão. Depois ela buscava o feijão para mim, né, ela tocar no feijão. E aí ela conseguia tolerar estar perto do meu prato que tinha feijão. E hoje, no dia que não tem feijão em casa, tem briga. Mas foram o quê? De 1 ano e meio até 6 anos, né? Para que ela voltasse a provar feijão, a chegar perto do feijão. É sempre desse esquema, sabe? Mais mesmo realmente pro cognitivo. Porque eu, às vezes, me esqueço, apesar de eu não ser mais seletiva, eu esqueço como é que é comer aquela comida. Um belo dia eu esqueço. E olha que eu cozinho, né? Todos os dias eu tenho um contato com comida, eu sou a responsável por isso. Eu sou a responsável por aplicar nela esse método que a gente desenvolveu que funciona para ela. Mas eu esqueço de como comer. Eu esqueço que eu perdi o medo daquela comida, porque eu tenho medo da textura. Eu acho que da mesma forma que a Larissa, por isso que eu mencionei que eu tinha uma relação parecida com ela e com você, eu lembro imediatamente de todas as sensações ruins que eu tive, por mais que eu já tenha tido outras boas. Então, o que eu sinto é uma descarga de adrenalina, de medo de rejeitar aquela comida de novo, de sentir tudo aquilo de novo. Então, tem momentos em que eu passo 1 semana, 2, sem conseguir comer carne, apesar de eu cozinhar a carne. Essa memória vívida, né, do sabor, ela é um fator meio que atrapalha bastante, né? Eu estava comparando a minha experiência com a experiência da Larissa. De vez em quando eu tenho memórias de cheiro que são muito presentes. Eu chego a sentir o cheiro de uma coisa, às vezes o gatilho é uma foto, o gatilho é algo que eu estou pensando, mas é muito atenuado em relação à experiência que ela descreve. E a Celiane levantou a mão e vamos passar a palavra para ela. Lembrando aí as histórias, a questão da seletividade alimentar, para mim, ela é muito sensorial, no sentido, e especificamente, geralmente não é gostos. Eu tenho uma tolerância enorme a gostos. Eu tive uma época hiperfoco em fitoterapia chinesa, então eu fazia questão de comprar as ervas e provar, algumas bastante amargas, outras bastante azedas. E eu faço isso com... Eu falando de curiosidades, experiências heterodoxas, eu gosto de comer flores. Então eu vejo a flor, eu digo, essa flor tem cara de ser comestível, e eu vou lá e pego e como. Assim, na rua, às vezes. Tem umas que são ótimas no caminho para a Casa da Esperança, inclusive. Mas eu ia falar alguma coisa que eu acho que eu esqueci, mas deixa eu lembrar aqui. Essa questão que a... com TDAH e fica legal, né? Nossa, assim, eu fico esperando, deixando todo mundo falar, e eu esqueci de botar um bloquinho para eu anotar, porque eu estou fazendo esse exercício de anotar os tópicos que alguém me lembrou que eu gostaria de falar, e aí, mas eu esqueci dessa parte. E foi muita informação. Mas, enfim, a questão da lembrança, né, das coisas, né, das experiências e do cozinhar. Hoje, o meu desafio é cozinhar 1 vez por semana. Preparar uma carne, preparar a refeição padrão. Né? Por quê? Porque o cheiro, o manuseio, né, o cheiro da carne cozinhando, ele me é nauseante. Né? A carne crua, o cheiro dela crua, o cheiro do sangue, E é curioso porque houve uma época que eu adorava cheiro de sangue. Né? Eu me lembro de um período da infância que eu gostava do cheiro de sangue, hoje eu não suporto. Né? Enfim. Mas eu sempre tive problema com certos tipos de comida, né? E em geral, carnes, mais texturas, o feijão, por conta de um tipo de verduras que colocam no feijão. Então, eu aprendi que eu não gosto de feijão com temperos, ou esses temperos que normalmente se usa.
Eu uso outros temperos para fazer feijão para mim. E bem, hoje eu já como feijão de vez em quando. Isso é umas 2 ou 3 vezes no mês. Né? Eu não comia de jeito nenhum porque era uma experiência violenta, assim, muito desagradável. E eu cresci na minha família como uma pessoa fresca. E o problema dessas coisas de não suportar o cheiro, de não suportar a textura, de não suportar a coisa, é que as pessoas acham que é porque eu nunca quis provar. Em alguns momentos, a Larissa se identificou, em alguns momentos a gente está com uma certa disposição até para provar aquilo que é aversivo para a gente, em momentos muito específicos, e às vezes, geralmente raros, mas a gente está com disposição para provar aquilo. Eu tenho 38 anos. Eu já fiz diversas experiências dessas. Né? E a maioria se confirmou aversiva. Então, é completamente sem sentido eu chegar na casa de uma tia, por motivos que não convêm ao caso, eles sabem que eu não suporto o cheiro de carne de carneiro. Não me interessa o gosto. O cheiro para mim é insuportável. Graviola. O gosto da graviola não é ruim. Eu como muitas coisas com sabor para da graviola, mas o cheiro da graviola para mim é insuportável. E as pessoas dizem, mas é tão bom, prova. Não, mas aí passa meia hora, todo mundo comendo, eu já nauseada, porque eu não sabia que ia ser aquilo para o jantar. O cheiro daquela desgraça se espalhou, né? E além de eu ter que lidar com o cheiro e pensar, o que é que eu vou fazer? Tem ovo, eu vou fritar ovo. Eu comer, vou para a cozinha. Só que tem meia hora de conversa para a pessoa ficar tentando me convencer por que aquela carne de carneiro em especial está maravilhosa, que eu devia provar, que eu mudaria de ideia. É outro sofrimento, porque é violento, é desrespeitoso. Se fosse com uma criança que nunca realmente experimentou, que nunca passou por uma vida desse tipo de experiência, já seria desrespeitoso. Uma pessoa adulta, aí eu fico, o que é que eu faço? O que é que eu falo? Eu digo, não vou fazer ovo não. Arrumei uma desculpa, peguei minha mochila, minha bicicletinha e fui para casa. Com fome mesmo, cheguei em casa, nem consegui comer nada porque eu já estava com náusea, então passou. Assim, e aí eu criei, agora eu tô com uma aversão a visitar essa minha tia. Eu noto que e é uma pessoa porque eu tenho imenso carinho, porque eu gosto demais, é das pessoas que eu tenho mais proximidade. Mas quando eu penso em ligar para ela, já me dá sensações desconfortáveis, né? Toda a sensação. Então, são muitas coisas envolvidas no processo de uma seletividade alimentar. É a textura, que é muito desagradável, né? Eu tenho uma amiga que... E é muito curioso como se, quando você tem jeito para levar isso com as crianças, às vezes você consegue, né? Eu tenho uma amiga que ela tem seletividade alimentar a partir do visual das coisas. Então, se ela associar aquele visual com algo que seja nojento para ela não come de jeito nenhum. Né? E ok, lá sempre eu digo assim, né? Nesta casa a gente respeita as frescuras de todo mundo, porque a gente passou muito por isso. E tá ok, ninguém precisa comer, ela gosta, ou ela não gosta, tá ok. E por outro lado, ela tem um filho que tinha problema com texturas, e essa criança está procurando, inclusive, diagnóstico de autismo, depois de muitas conversas. E ele não suportava nada muito melado, muito cremoso ou gelatinoso. Então, bolo era bolo. Se tivesse cobertura, não. Sei lá, pudim. Textura gelatinosa, cremosa, não. Gelatina, só se fosse bem consistente, tipo balinha de goma. Se fosse gelatina na textura normal de gelatina, não. E ele fazia expressões e depois falava bem, assim, bem convincente para dizer que aquilo não era aceitável. Mas o curioso é que havia uma musiquinha, né, que é uma paródia, ou sei lá o quê, que, não sei, sim, eu gosto de pudim, e ele, como ele gostou da musiquinha, entrou
no loop com essa musiquinha e daqui a pouco ele estava comendo pudim. Arbitrariamente. Coisas da cabeça dele. Um dia ele quis provar pudim. Né? Então, É uma dica muito curioso. interessante essa aí, né? Inclusive, a Karine tinha mencionado que é você associar uma coisa. E aconteceu por acidente, né? De tocar uma musiquinha que ele gosta, mas a Karine, ela mencionou isso, de você associar a comida com a coisa que a criança gosta. A Larissa levantou a mão há algum tempo, e eu queria passar a palavra para ela agora. Certo. Eu estava ligando o microfone. Vocês falando dos vários tipos de seletividade alimentar, e droga, eu tenho todas. Tipo, aí você fica. E aí, ganhou na loteria, acertou o bingo da seletividade. E é tão complicado. Eu até hoje, a primeira coisa que eu olho nos restaurantes são os menus infantis, porque comida para criança é esperada que seja mais simples, entendeu? Muitas vezes, particularmente. E também, eu agora adoro essa ideia dos cardápios serem online, aí eu posso ficar sofrendo da parte de, oh meu Deus, eu posso comer isso, eu não consigo comer isso, o que é que eu vou comer? Em casa, e não no restaurante com todo mundo olhando para mim. Isso é excelente, tipo, eu sou muito fã dessa mudança, porque é difícil você e não conseguir justificar para si mesma antes de eu ter o termo seletividade alimentar, tipo, você olhar para um cardápio cheio de comida, ou então para uma mesa cheia de comida, e eu não consigo comer nada disso. Eu já entrei numa padaria com a minha mãe para ajudar ela a comprar, recentemente até, e eu olhei tudo que tinha lá e eu não como nada disso. E você fica se sentindo como, até, tipo, mal agradecida por você não apreciar não sei. É o tipo de coisa que você internaliza. Aquilo que eles dizem para a criança, mas tem criança passando fome e você não está querendo comer. E tudo que isso faz para mim é me fazer sentir muito mal pelas pessoas que estão passando fome e descobrir se eu tenho como mostrar minha comida para elas. Não exatamente vai me fazer incentivar a comer. Porque. É um desconforto a mais, né, Larissa? Pois é, mas você se sente ingrata, entendeu? Quando você tem comida e não conseguir comer, você se sente ingrata. Você ter escolhas de várias coisas de comida e não conseguir conseguir comer nenhuma dessas coisas. Você fica se sentindo ingrata, mimada, fresca, todos aqueles adoráveis adjetivos que todos nós já ouvimos, eu acredito. E aí você, como a Celiane falou, você acaba pegando uma aversão para ir para o lugar. Eu tinha muita dificuldade comendo comida nas reuniões da casa do meu avô, porque... E aí eu comecei a ficar hesitando em ir mais lá, mais por causa, além das dificuldades de interação e coisas assim, porque ia ter esse sofrimento na hora da comida. O meu avô perguntava ao meu pai o que eu comia, aí ele dizia bife, batata frita e arroz. O problema é que não é que eu coma bife, batata frita e arroz. Eu comia o bife, batata frita e arroz que tinha em casa, e em alguns restaurantes. O jeito que meu avô fazia era meio complicado. Eu acabava comendo mais a batata frita. E, tipo, eu não consigo comer proteína se for muito grossa, ou se for oleosa, ou se for... Gente, são tantas especificações que aí é estressante. E família, como é o nome? Alimentação, comer juntos, coisa assim, é tipo uma grande... tem um valor social muito grande para a família. As pessoas, quando elas fazem a comida, elas ficam ofendidas se você não quiser comer. Ou então, tipo, como se fosse alguma coisa pessoal, às vezes. E absolutamente não é. Aí eu acabei que eu não queria ir para lugares onde eu ia ter que passar por isso. E aí, quando eu ia, eu ficava, tipo, na minha, eu tentava botar o mínimo de comida possível no meu prato. Depois que o pessoal já tinha ido, enquanto eles estavam de idade, comendo para parecer que eu já comi alguma coisa. E, tipo, para não... na atenção, quando você tem uma dificuldade com alguma coisa, e aí, exteriormente, você tem o reforço de pessoas notando a sua dificuldade e oferecendo soluções que... Acredite, você já pensou a respeito, porque como não ajuda, entendeu? E às vezes vem de um lugar geralmente com intenções muito boas, tipo, mas isso está tão bom, eu estou gostando tanto dessa experiência de comer, eu gostaria que essa pessoa tivesse também, por isso eu continuo oferecendo, mas não é assim que funciona. Eu não preciso provar alguma coisa para saber que eu consigo comer. Às vezes eu posso olhar a 10 metros de distância. Às vezes eu tenho que chegar, já viram muitas vezes aqui em casa a minha família, eu pego, aí eu olho, aí eu sinto o cheiro, aí eu viro a coisa no prato, aí tem negócio, mas fazer isso em público chama atenção, então eu geralmente não parto da parte do teste de olhar. Teve... a minha irmã se casou ontem,
muito feliz por ela. E a gente foi comemorar num restaurante. Parabéns para ela. Sim, ela me mandou o lugar o cardápio do restaurante antes e eu fiquei analisando ele por um bom tempo. E eu descobri que a coisa que eu ia comer era batata frita. Porque os pratos eram muito bonitos, entendeu? Podiam ganhar prêmios no MasterChef de bonito, mas eram muito elaborados. E eu não tinha como saber qual era a textura, qual era o ponto da carne. Eu não tinha como explicar como eu comia isso para um restaurante. E era uma ocasião que eu não queria que o fato que eu tenho dificuldade de comer chamasse atenção. Então eu fui lá, avisei minha mãe, eu vou pedir só batata frita. Eu olhei o cardápio, por favor, não insistam para eu comer mais nada. E foi isso. Ninguém insistiu. Eu pedi minha batata frita, estava ótima falar nisso. Aí até porque eu não tive esse estresse todo, eu tinha olhado as sobremesas também, e eu vi uma sobremesa que tem pistache, e eu gosto de pistache. Aí porque eu tinha como dizia, esse espaço para experimentar e para olhar, aí eu pedi e eu comi a sobremesa e eu gostei. Porque eu sabia que se tivesse vindo, eu tivesse testado e eu não conseguisse nem experimentar, a minha mãe gosta de sobremesa, então ela teria comido e também não teria sido um drama. É o acolhimento da pessoa poder se sentir confortável, tanto querendo experimentar alguma coisa, quanto não, hoje eu não consigo pensar em experimentar essa coisa, eu vou comer essa outra opção simples que é segura. E eu achei que foi uma experiência muito importante para mim. Depois, a minha irmã quis tomar sorvete. Eu geralmente sou uma fã de sorvete, mas eu olhei para o sorvete na sorveteria e não quis. Então, eu não comi sorvete. Eu disse, eu não quero, e ninguém insistiu. Tudo ficou numa boa. E foi... É porque isso é tão diferente da experiência que eu tive a maior parte da minha vida que você fica, tipo, eufórica a respeito. E a respeito, gente, quando alguém te diz que consegue fazer alguma coisa ou não consegue fazer alguma coisa, por favor, acredite. Eu não consigo fazer isso, eu só digo quando eu sei que não consigo fazer isso. Não é porque eu tô com preguiça de tentar, ou porque eu sou preguiçosa. Eu acabei falando a mesma coisa 2 vezes, mas... Enfim, eu já analisei na minha cabeça, provavelmente várias vezes, e, não, eu acho que eu não consigo fazer isso, ou pelo menos eu não consigo fazer isso agora. Eu não digo automaticamente. E você ter esse espaço, por exemplo... Até em aula de pilates também, eu geralmente, toda vez que eu mostro um exercício, eu absolutamente não consigo fazer isso, não vou tentar. Aí eu paro, respiro, e aí eu tento. Porque eu sei que se eu disser realmente que eu não consigo fazer, ela não vai insistir, ela vai achar outra coisa para fazer. Respeito é muito importante, pessoal, e acolhimento das nossas diferenças. Ana? Eu acho, deixa eu só colocar uma coisa rapidamente aqui, né? Primeiro, algumas pessoas já estão comentando aqui, né? O Helman Lago falou, bom dia, pessoal. Bom dia, Helman. O Fabiano Cairói disse, bom dia, parabéns pelo tema, e falou também que perfume forte acaba com ele, principalmente quando está se alimentando. De fato, o cheiro contamina o sabor, são 2 sentidos muito próximos, isso em qualquer pessoa, mas numa pessoa autista que é hiperestésica, aí bagunça tudo mesmo, né? Desculpa interromper, mas tipo, eu sinto gosto de perfume. Eu sinto gosto de perfume com cheiro. Eu sinto longe, se alguém tiver usado no elevador antes de mim, eu sinto gosto de perfume. E eu nunca uso perfume. E persiste, quando você sente o cheiro, persiste um tempo na sua boca o gosto de perfume? Sim. Pois Meu nariz também, na verdade. Mas... eu estava falando eu estava ouvindo... E dá dor de cabeça, às vezes. Dá dor de cabeça, às vezes. Eu estava olhando o depoimento, ouvindo o depoimento da Celiane, e estava vendo as expressões que Larissa estava fazendo, porque o Meet, ele só mostra quem está falando, né? Ele é atraído pelo som, o foco na live do YouTube. Então, ninguém viu, mas quando Celiane falou, quando ele vê coisas que ele não gosta, imediatamente Larissa fez associações, fez assim uma cara, e aí dá essa impressão que a pessoa está provando tudo em que ela pensa, porque tem essa, né, é como se aumentasse tanto a sensação que só a ideia de uma coisa já produz um sabor. E aí você fica, de certa maneira, sobrecarregado de sensações, porque os seus pensamentos são gatilhos para sensações, não são só memórias, são sensações de fato, e aí você fica sobrecarregado. Às vezes é como se você ficasse com o paladar até meio... Aí quando surge uma comida de verdade, você olha assim e diz, poxa, mas tanto sabor, tanto estímulo, né? Você já está com a sobrecarga e já quer uma dieta estimular, né? Aí também o rapaz que não é youtuber, nem pro player, nem streamer, que todo mundo sabe quem é, porque eu revelei a identidade secreta dele no último episódio, e não vou dizer de novo, quem quiser escute o último episódio para saber quem é esse cara. Ele disse que tinha seletividade alimentar bem complicada por anos, né? E ele fugia de verduras em geral. Mas aí, graças à namorada dele, passou a comer numa boa, né? E também tem um outro comentário da
Itauana Ciribelli. A Itauana, para quem não conhece, é dubladora, atriz, cantora, e ela é a voz oficial da Cinderela no Brasil, das músicas do filme Cinderela da Disney. Né? Então, ela é uma participante muito especial do coletivo Neurodivergentes. Seja bem-vinda também. Ela diz: bom dia, luzes do dia. Muito obrigado. Né? Você que é um grande astro iluminante. E a Maria Helena Santana diz: que depoimento valioso. É para isso que nós estamos aqui, né? Para mostrar às pessoas, para as pessoas, elas se expõem um pouquinho, mas com esse propósito, com o propósito de criar empatia com gente adulta autista, né? Para que a gente possa ter gente adulta autista, mas pessoas autistas em geral, né? Para que a gente possa se pôr um pouco na pele. A base da empatia é você acreditar no que o outro está dizendo, como diz a Larissa, em situações que a sua experiência não alcança a experiência do outro. Que ela é tão diversa da sua, que nem por analogia você consegue dar conta daquilo se você não tiver alguma referência, e o objetivo desse podcast é dar esse tipo de referência, né, em relação aos temas que a gente aborda. Então, pela fila, eu vou passar a palavra para a Karine, depois a Celiane, depois volta para a Larissa. Vamos adiante. Karine. Certo. Eu queria enfatizar que o nosso objetivo com esse episódio, ele não é de forma nenhuma romantizar ou justificar a seletividade alimentar, tá? A gente sabe os riscos nutricionais, a questão que envolve a falta de determinados nutrientes. A gente entende isso, a gente vive isso na pele. Eu preciso suplementar algumas coisas simplesmente porque tem momentos em que eu não consigo comer. Mas eu acho que o mais importante para a gente aqui nesse momento era falar que seletividade alimentar, da mesma forma que autismo, não passa depois dos 18 anos. A gente continua seletivo, apesar da gente desenvolver estratégias, apesar da gente receber, alguns de nós receberem suporte, a seletividade alimentar continua. O que acontece é que as dificuldades elas vão ficando mais refinadas, elas vão exigindo mais estratégia da gente, porque as situações sociais vão mudando. No meu caso, eu passei da filha com seletividade alimentar à mãe com seletividade alimentar, que precisa ajudar uma criança com seletividade alimentar. Né? A próxima fase, o chefão só é pior, mas isso continua, não vai sumir. Precisa de suporte, precisa de respeito, precisa de empatia e precisa principalmente de tratamento individualizado. E aí a gente entra no outro ponto que eu queria citar também, que são as dificuldades que a gente tem para encontrar esse tratamento, tá? No atendimento da Casa da Esperança, sou eu que recebo as pessoas, e as pessoas estão constantemente procurando vaga, porque está faltando muito profissional para atender, né, autista. Está muito difícil. E não é só para quem está precisando do SUS. Especialmente pelo SUS, né? Especialmente Para pelo SUS. todo mundo, tá? Infelizmente, para todo mundo. Eu tenho um contato com muita gente que tem liminar, que tem um plano de saúde caro, e não tem profissional que atenda o que aquela pessoa precisa no plano de saúde. Não tem profissional qualificado disponível. Tá difícil em todos os lugares. Tá? Então, assim, é uma questão que ela é frequente na nossa vida. A seletividade, ela está presente o tempo inteiro. E a ajuda que a gente precisa, ela tem que ser intensiva, ela tem que acontecer o tempo inteiro e ela tem que ser respeitosa. Outra questão que eu queria muito pontuar, que a Larissa falou, e a Celiane, é que às vezes a pessoa te oferece, insiste para você aceitar, porque ela acha bom. Mas eu vejo muito que a pessoa te oferece e insiste para você aceitar, porque ela aprendeu de uma forma violenta, que ela nem se dá forma, que é violento, que se você forçar a repetição, a aceitação acontece. E no nosso caso, não é desse jeito. Não interessa, é o contrário. Raramente eu vou me desensibilizar de uma textura, de um cheiro, de um sabor que eu não consigo suportar. E aí é muito importante a gente definir a diferença. Não é que eu não gosto, eu não suporto, eu não tolero, me causa sofrimento. Raramente eu vou me desensibilizar disso se você me expuser ao trauma de me repetir constantemente, porque isso só vai alimentar aqui no meu cérebro a quantidade de situações ruins que eu vou sensorialmente experimentar quando eu for exposta novamente a esse alimento. Era isso que eu queria falar. E eu queria ler
comentários, mas você já fez isso, obrigada. Ainda tem mais, né? Chegou mais comentário aí, né? Eba, eu tô me sentindo tão sociável. A Itauana está dizendo que tem problemas com texturas, principalmente de carnes e algumas frutas. E que ela virou vegetariana aos 12 e isso resolveu muita coisa. Hoje ela não é mais vegetariana, mas tem coisas que não consegue comer, né? O Leonardo Silva comenta que também tem esse problema, né? Que carnes com nervo ou gordura não entram de jeito nenhum, que é uma coisa parecida com o que Larissa falou também, né? O Isaac Spencer fala bom dia Isaac. E a Michele Bessa manda um alô para a irmã mais linda do planeta. Oi, Cis, estamos assistindo aqui do passeio. Né? Estão todos ligados na Larissa. E a Michele coloca, adoro quando acerto em coisinhas gostosas que a minha irmã Larissa gosta. Temo nossas coisas favoritas. Eu acho que temo foi um typo. Ela esqueceu o S. Temos nossas coisas favoritas, né? Isso, pronto, é um typo. E que gostamos de comer juntas. Muito legal, né, cara? É muito bacana essa iniciativa de empatizar, mesmo quando você não entende, né? E a ponte que faz isso parece piegas, mas eu vou falar isso porque, numa certa dimensão, eu sou meio piegas. O amor constrói pontes onde não existem pontes possíveis, assim, de maneira racional. Você não alcança com a cabeça, você alcança com o coração. Na dúvida, ela acredita na irmã dela e aí a coisa flui. Você não precisa sentir o que o outro sente para empatizar. Se você imaginar que o outro está falando é verdade, entendeu? É um bom ponto de partida para desenvolver a relação. A próxima pessoa é a Celiane, que já está na fila para falar agora. Vamos lá, Celi. Eu fui pontuando algumas coisas. Essa coisa do você fazer a comida. Me identifiquei com o Leonardo e com a Larissa também. Gordura não rola. Carne com gordura, carne com camadas de gordura, picanha, além de carne mal passada, né? Mas textura de coisas gordurosas, então, de pedacinhos de gordura, seja de que for, não vai. Não rola. Aí eu brinco assim, mas vamos comer, o pessoal que gosta muito de churrasco, vamos fazer uma picanha, não sei o quê, de picanha, não. É um desperdício comprar picanha para mim. Eu mando torrar ela, eu mando passar ela a um ponto de que ela fica, que pessoas que gostam de carne normalmente dizem para jogar fora, né? Ela fica super passada. Não gosto da carne mais grossa, tem que ser bem fina ao ponto dela ficar quase seca, né? E a gordura vai toda fora. Mais da metade dos pedaços de picanha por aí são jogados fora, ou pelo menos botados no prato de alguém que coma. Né? A história do respeito, né? Do não insistir. Entenda, respeita. Na dúvida, respeita. Você não sabe o que a pessoa está sentindo. Eu costumo dizer assim, até quando eu, como acupunturista, que eu preciso indicar mudanças alimentares, inserção de certos alimentos, certas coisas, você consegue. Tem alguma forma que você consegue incluir isso, fazer assim, preparar, jogar no suco, botar não sei o quê? Você consegue? Ou vamos pensar uma forma de que você consegue? Porque você faz uma pergunta, é mais fácil da pessoa pensar numa forma que ela consiga adaptar, seja incluir com uma frequência que seja uma vez por semana, seja... Né, tem várias formas de você fazer isso de uma maneira respeitosa, para ela incluir certos alimentos que ela precisa ingerir, né? E tem várias formas também. Se você não consegue, a gente vai pensar numa outra alternativa. Tá tudo bem, isso não é o fim do mundo. Né? Uma suplementação, existem outras formas. A gente está num ponto que existem quase sempre outras formas. Né? A outra, representante da falta de respeito, que eu costumo ouvir muito, eu só dizer assim, é falta de ter, quando é criança. A outra é, quando você tiver com fome, você come. Não. Eu já passei dias sem comer. Porque tem dias que a sensibilidade está no nível que até coisas que você comia numa boa não são suportáveis. Então, são dias... Nos anos 90,
nos anos 90, Celiane, tinha um psicólogo muito conhecido, que eu não vou citar o nome aqui para evitar o processinho, que ele, que ele E para não dar costumava... ibope, vai ter gente que concorde que vai dar ibope. Para não dar palco para maluco, aqui no Brasil tá muito assim, né? Você vai falar mal de uma pessoa e ela vira presidente da República, né? Mas, enfim, esse camarada, ele dizia que a gente tinha que seguir o caminho natural para lidar com seletividade alimentar, que era deixar a criança ficar com fome. Olha que legal. Né? Não tem nada de natural, quer dizer, tem natural até a morte, né? Mas nem por isso a gente vai sair matando o povo por aí, né? Então, essa abordagem brutalista que imperou durante os anos 70, 80 e até 90, e no começo dos anos 2000, chegou a tirar vidas no Brasil, que eu tive a oportunidade de acompanhar isso de perto, porque eu era diretor técnico da Abra, na primeira década desse milênio. E eu terminei me distanciando, nós terminamos, a Casa da Esperança se distanciou da Abra e criou a Abraça precisamente para dar mais ênfase à questão dos direitos humanos no tratamento de pessoas autistas. Existe uma coisa chamada violência terapêutica, e é preciso que a gente tome consciência dela, e é preciso que a gente divulgue que existem pessoas que são, nesse campo terapêutico, chamam, por exemplo, exposição aversiva de terapia. Exposição aversiva nada mais é do que tortura, e a gente precisa dar o nome aos bois, não assim as pessoas, porque infelizmente a gente tem pessoas defendendo tortura e que estão em evidência na política, né? Então a gente não pode ficar dando nome aos bois, porque essas pessoas ainda têm muito poder no Brasil, né? Mas infelizmente tinha e ainda tem, porque esse mesmo terapeuta um dia desse estava dando uma palestra dizendo que se você sabe falar, e se você fala que é autista, então obrigatoriamente você não é. Esse camarada estava falando isso numa palestra, assim, para todo mundo ouvir. Ou seja, está desatualizado, continua brutalista, né? não tem empatia pelos pacientes que ele trata, né? E isso é uma coisa, assim, muito terrível, que a gente precisa denunciar. E Karine está na fila e Larissa quer falar logo depois. Aperta o botãozinho, Larissa, para eu poder controlar peraí, mas eu estava só terminando que desculpa, eu tinha outras coisas. E a coisa do processo, eu me identifiquei muito com a Larissa também, porque em self-service eu tenho o costume de fazer isso. Como às vezes as coisas não estão aceitáveis, e às vezes só olhando não dá para saber, eu vou lá, tiro um pedacinho, boto no meu prato, provo, para saber se eu quero aquilo ali ou não. O cheiro, às vezes boto. Antes, mesmo que depois está no meu prato, chegou na mesa, eu cortei, vou sentir o cheiro, pego um garfinho, sinto o cheiro da comida, a pessoa diz assim, mas não cheira não, eu digo, tudo que eu como eu cheiro, eu não cheiro nada antes de botar. Por quê? É uma ferramenta de sobrevivência, o nariz não está perto da boca à toa, entendeu? Antes de entrar na boca, se o cheiro não estiver bom, não desce. Se estiver uma coisa estragada e você não sentir e ingerir, é uma falha do sistema. Então, é um mecanismo de proteção também. Se o cheiro não for suportável, não é para entrar. Então, eu cheiro tudo que eu como. Né? E a história das rotinas também, a rigidez, né? Que eu levei muito tempo para conseguir me organizar e preparar café da manhã para mim. Encontrei uma rotina de café da manhã que funciona para mim. E às vezes eu viajo. E aí assim, eu prefiro alugar lugares que eu tenha uma cozinha para eu preparar meu café da manhã. Aí eu consigo fazer meu café da manhã. Cheguei num lugar, não tinha panelas de um jeito que ficasse aceitável para eu preparar o meu ovo frito de manhã, né? Eu fui lá, eu comprei uma panela para poder fazer. Fui para o hotel, não tinha lugar para passar um ovo, eu surtei, eu desregulei. Assim, não foi uma desregulação, na verdade foi um exagero, nesse dia não foi, mas eu não fiquei bem. Eu não consegui focar em um monte de outras coisas. Eu gastei muita energia porque eu não estava tomando meu café da manhã. Que eu me preparei com muita antecedência antes para poder fazer. Né? Então, todas essas pequenas coisas vão criando dificuldades que, para quem está olhando de fora, parece bobagem. A gente vai tentando sobreviver, a gente não deixa de viver, vai, só que consome uma energia, um desgaste que tira foco de outras coisas que eram importantes. Então, acho que era isso.
Gente, estão inscritas a Ana Karine e a Larissa. Logo depois da fala delas, a gente lê mais alguns dos comentários que estão sendo feitos, e depois nós vamos para as considerações finais, porque são quase 11 horas e eu tenho um compromisso com a minha esposa hoje. Na verdade, eu já queria fazer minha consideração final aqui, justamente porque eu estou pensando na senhora, sua esposa. A gente falou sobre E na minha suplemento. na minha própria segurança física também. Ah, desculpa também. A gente falou sobre suplemento e hoje a gente tem uma coisa chamada mercado do autismo, porque o número de pessoas autistas é muito grande, por várias outras questões, e porque os pais realmente estão preocupados com o futuro e a autonomia dos filhos, uma vez que a gente não vive mais no momento, graças a Deus, em que se pega o filho e larga numa instituição para ele ficar lá até morrer, né? Hoje a gente tem um cuidado parental, os pais cuidam muito mais dos filhos com transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos mentais, seja o que for, a família é mais presente. E até porque a gente não tem mais tantas opções de instituição, porque eu conheço muita gente que se tivesse já teria topado. E esse mercado, ele fala muito sobre dietas, ele fala muito sobre suplementação, ele aponta muito pílulas e soluções mágicas em que isso vai melhorar o quadro do autismo, vai melhorar o nível de comprometimento e o nível de autismo vai mudar. E obviamente, eu falei como Alexandre, eu não vou citar pessoas, porque eu sou bloqueada, porque a minha advogada está muito ocupada com a questão dos planos de saúde, ela não pode me defender no momento. Mas é muito importante que vocês entendam, se vocês estão ouvindo a gente sobre isso, que não existe uma pílula mágica que vai fazer o nível de autismo do teu filho mudar. Não existe uma dieta de restrição de caseína, de glúten, seja lá o que for, que vai fazer bem para o teu filho autista, a menos que ele tenha alguma questão orgânica no corpo dele que diz que ele não tolera processar ou consumir esse alimento. É isso que a ciência diz hoje. Não existe. Está mudo, Alexandre. Continua mudo. Uma alergia, uma coisa assim, né? Que é Uma uma coisa intolerância, uma biológica. alergia, tá bom? Se ele não tem alergia, intolerância à lactose ou à caseína, que é a proteína do leite, retirar o leite não vai fazer diferença para ele, tá bom? Então, esse tipo de manejo nutricional, esse tipo de coisa que as pessoas vendem hoje. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, óleo essencial não é remédio, óleo essencial é cheiroso. Tá bom? Não fique dando óleo essencial para os meninos de vocês achando que vai curar o intestino do menino, vai tirar os fungos do intestino. E eu não vou nem falar em coisa pior, para não dar ideia, mas tem coisa pior que as pessoas dão. Tem um negócio Então, aí que é os vermes, né? Que os vermes ficam andando é um ao ar, né? alvejante Um usado para verme clarear passeia. madeira que as pessoas colocam e a criança vai. É É terrível, é violento, é terrível. asqueroso. Se vocês querem mais Vamos saber sobre isso, poupar. a Andrea Werner fala muito sobre isso. Eu recomendo o conteúdo Sim. dela sobre. Eu fico muito pistola com essa Eu situação. tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar linkado nos Por comentários favor. e no card aqui em cima, que é sobre essa, essa maravilha, para ser Então, irônico, né? assim, a minha consideração final é sobre isso, é sobre seletividade alimentar. É uma coisa muito complexa, muito individual e muito séria. Tenham muito cuidado com os gurus do mercado do autismo que prometem soluções mágicas. Eu sei que é desesperador, eu sei que é assustador, eu sei que é difícil, eu sei que é solitário. E eu sei também que a minha situação ela é completamente diferente da que muitos outros pais enfrentam em relação a dificuldades. Mas não acreditem em pílula mágica, não existe solução mágica, não acreditem nesse povo que promete resolver seu problema, porque não funciona assim, tá? Eu sei que a indústria farmacêutica visa lucro, que sempre tem aquela coisa, a indústria farmacêutica não quer que você saiba, porque ela quer te manter doente, mas a gente chegou num nível... Essa é uma forma da gente identificar uma pseudociência, inclusive. Ataca a indústria farmacêutica, faz a afirmação de que é um método que tem 3.000 anos. Só eu sei, só eu posso te entregar isso, mas a indústria farmacêutica gosta de dinheiro. Se tivesse uma forma, se existisse isso, eles estariam te vendendo muito caro e estariam ficando mais ricos ainda. Enfim, terminei minhas considerações finais, né? Em prol da vida do Alexandre. E aí eu queria convidar vocês duas também a fazerem isso e deixar o Alexandre encerrar para a Fátima não ficar zangada com a gente. Pronto, como a Larissa está na fila, eu vou deixar a Larissa fazer as considerações finais dela primeiro, depois a Celiane, a gente lê os comentários e se despede.
Ok. Sim, Clarissa, só um minuto. É porque eu queria finalizar minha fala só de uma forma, que é um clássico quando eu faço esse tipo de coisa, tipo de sincericídio, né? Vixe, autistei. Eu acho legal o agudozinho que eu, às vezes, passo 3 vezes tentando para poder dar certo. Vixe, autistei. Certo, considerações finais. A seletividade alimentar, uma das coisas, além das que vocês falaram, gente, varia. Mas você comia isso antes. Ontem teve uma conversa que eu tive que, mas você comia isso antes. Anos atrás, ou então semana passada, ou então ontem. Isso foi antes. Acredite, é muito mais frustrante para a pessoa que está passando por isso, ela não conseguir mais comer uma coisa que ela conseguia comer antes do que para você. Então, se ela disser, ok, eu não consigo comer isso mais, quando a pior época de que eu precisei ir para o hospital e tomar algum aquilo que eles põem para nutricional, porque eu estava passando muito mal e eu estava de nutrição pela veia, eu tive que tomar, foi quando eu tive Covid em 2020, em dezembro de 2020. Os meu sensorial, que já é muito difícil, aumentou exponencialmente e eu tive uma náusea tão forte que eu não conseguia comer nada. Eu estava vivendo de massa raspada e água de coco. E aí, depois de uns dias disso, eu tive que ir no hospital porque a náusea estava muito ruim, eu estava me sentindo muito fraca, eu não conseguia fazer nada a respeito. Então, eu acabei indo no hospital para ver se tinha alguma coisa que pudessem me dar para a náusea para eu conseguir comer. Você sabia que, mesmo se você tomar 2 negócios de remédio líquido na veia para náusea, se seu estômago estiver vazio, a náusea não passa? Que eu sei disso agora. E eles mencionaram isso no hospital. Eles podiam ter mencionado isso antes dos 2 negócios de remédio, mas, enfim, a gente. Mas foi, ajudou. E eu saí do hospital, eu não estava sentindo minhas pernas. Eu estava achando que, tipo, era como se elas estivessem vibrando, esquisito. Eu estava andando, mas eu não estava dia como eu estava andando. Aí depois eu fui para casa, peguei no sono e melhorei. Mas o ponto é que. E as coisas que eu precisava de proteína, porque não tem proteína exatamente em maçã e água de coco, minha mãe cozia os ovos, eu não conseguia comer a gema, então eu comia só a parte branca, que tem proteína de ovos, comia engolindo como se fosse um remédio, o maior sacrifício do mundo, porque eu precisava de alguma proteína para o meu corpo funcionar. E desde então eu não como mais ovos. Antes eu conseguia comer em algumas situações. Agora eu não aguento o cheiro. Porque eu fiz essa associação, eu não aguento nem o cheiro. E uma das coisas que a minha mãe faz para melhorar a minha nutrição tem muitos vegetais, muitas frutas, muitas coisas assim, que eu não consigo comer por causa da textura. O gosto eu consigo se eu engolir rápido o suficiente, mas a textura não. Então ela faz as vitaminas, com aveia e com várias frutas que fazem bem. E aí eu tomo, é interessante, eu tomando, parece que toma como se fosse remédio. E ela descobriu como colocar numa textura de um jeito que eu consigo engolir. E aí eu ganho os nutrientes. E é o que funcionou para mim. Então é isso que dá certo. Mas não quer dizer que isso funcionaria para necessariamente todo mundo. E tem muito. É isso que a gente também já falou, é muito individualizado. Tem coisas que funcionavam para mim que não funcionam mais, tem coisas que não funcionavam, que talvez se você tentar de novo no futuro funcione. Uma das partes frustrantes para alguém que precisa de previsibilidade como eu é quando o seu próprio corpo decide, ok, não, a gente não faz mais isso. Desde quando? Desde agora. Desde esse minuto que eu decidi. E aí é frustrante, porque além de todas as frustrações com essa atividade, tem a quebra de expectativa feita por você. Se sente como se você tivesse se traído. Pois é, a minha consideração final é basicamente isso. E beijos para minha irmã que está me assistindo e muito fofo a mensagem dela. E dos meus pais. Olha só, isso que a Larissa falou é muito interessante, né? O organismo, ele tem uma vontade própria, né? E às vezes ele não está em sincronia com o que você quer, como você imagina que as coisas deviam ser, né? A Celiane, por exemplo, passou um episódio sem vir por causa da modificação de rotina que a gente fez. E essas coisas, às vezes, a gente nem percebe que elas estão nos incomodando. Quando a gente toma consciência e quando a gente recebe um diagnóstico depois de adulto, é que a gente se dá conta do que nos incomoda, do que nos trava, às vezes, né? E às vezes é uma luz que está num lugar errado e que você só percebe depois que aquilo passou semanas te incomodando, né? Às vezes é um som. Eu tenho um problema específico com o som do ar-condicionado da minha sala na Casa da Esperança. É muito grave, e é um barulho grave e alto, né?
é o volume muito alto e ele é muito grave. Então, parece que está tudo tremendo lá dentro e eu preciso dar um jeito nisso, porque eu atendo gente hiperacústica, né? Então, incomoda muita gente. Às vezes é a luz que eu tenho que apagar com alguns pacientes, né? Fica atendendo os pacientes na penumbra, só com a luz do dia, abra as cortinas e a janela fica iluminando, né? Porque, às vezes, alguns tipos de luz, algumas cores de luz, algumas intensidades de luz são intoleráveis, né? Então, a gente tem que ter essa flexibilidade, vamos dizer assim, para adaptar o ambiente. Porque nos lugares onde os ambientes são muito rígidos para serem adaptados, a qualidade de vida das pessoas autistas cai consideravelmente. Vou passar a palavra para a Celiane, depois a gente lê os últimos comentários e aí a gente se despede. Nossa, o bom é uma das coisas boas de estar em grupo com pessoas com condições semelhantes é que a gente passa a não se sentir tão estranho. Porque uma das coisas que é a falta de diagnóstico e a falta de empatia das pessoas, né? Porque eu acredito que outras famílias com pessoas mais empáticas, mesmo sem diagnóstico, talvez não tornem as coisas tão tensas quanto, né, em outras que tornam as coisas mais difíceis. A gente carrega muita culpa e muita vergonha, né? E quem está ouvindo isso, a gente não pode resolver o passado, mas daqui para frente dá para se culpar menos. Dá para. Ainda a gente vai sentir vergonha? Vai, porque a sociedade não é acolhedora, ela faz você se sentir mal por pedir simplesmente para não ser torturada. Então, a gente pede, não me torture, não faça isso comigo, isso para mim é profundamente desagradável. E as pessoas não têm aí, acham que é bobagem porque não são elas que estão sentindo. Então, fatalmente, em algum momento a gente vai sentir vergonha. Outros momentos a gente se levanta e vai embora. Simplesmente porque onde não nos cabe, a gente não tem que se esforçar para caber. Né? Tem lugares que simplesmente não vale a pena se esforçar para caber, se não respeitam o mínimo a tua individualidade, o teu jeito de ser, a tua sensibilidade. Então, Alexandre sabe de histórias, de dificuldades que eu estou passando por transtorno sensorial e por outras coisas que, por questão de atitude das pessoas de não entenderem, elas decidiram simplesmente não entender, porque a gente explica, a gente mostra fundamento, e ela simplesmente tem uma ideia na cabeça dela e é o que é, né? Dificulta tanto no ambiente de trabalho como em outros ambientes. Então, as minhas considerações são isso, que a gente não se sinta tão culpado, né, por ser quem a gente é. Que a gente não é uma pessoa pior por ser assim. Então, é isso. Né? Bom ter conseguido participar hoje, que eu não consegui da outra vez. Né? Consegui encontrar um espaço fora de casa, na verdade eu não estou em casa, eu estou fora de casa. Mas consegui um espaço para estar aqui. Né? E bom estar com vocês, brincar com vocês. Estamos mais uma vez juntos. E beijinho pro papai, para até mamãe e para próximo. você. Tchau. Tchau. Quem cresceu nos anos 80 conhece essa historinha da Xuxa, né? Bom, gente, só lendo os últimos comentários para a gente encerrar, né? O Pedro Tavares está gostando do tema. O Isaac Spencer fala que come há alguns anos sopa pastosa de feijão e legumes e macarrão bem cozido, separado. Nunca bateu e nem humilhei por isso. Acho que ele agora está falando do filho. Aos poucos está aprendendo novos sabores e aqui somos todos atípicos. Né? A Itauana fala que aprendeu a cozinhar cedo e como tem problema principalmente com texturas, ela transforma os alimentos em algo que consegue comer, tipo banana madura, não come nem a pau, mas faz bolo e aí dá certo. Né? Que é um pouco do que das dicas que tanto a Ana Karine como a Larissa deram durante o episódio, né? O Fabiano Queiroz, cadê? A Itauana continua, né? O mais chato para mim era realmente ter que inventar desculpas para evitar o povo enchendo meu saco. E esse é um problema, de fato.
Porque Sim. acarreta uma situação social para você. Se você for num canto que o evento central é um jantar e você não vai jantar, né? Ou então você vai num canto cheio de comida chique, você vai comer batata frita, você inevitavelmente atrai as atenções para você, né? Por que você está comendo batata frita? Mas olha, aí tem gente que vai falar que você é uma pessoa mimada, que você foi criado pela avó e por aí vai. Inventa todo tipo de histórias para poder, vamos dizer assim, desqualificar a sua experiência sensorial, né? O Fabiano fala que é autista e pai atípico e teve na vida problemas com alimentação. Na época tinha que comer ou entrava na peia, kkk, né? KKK hoje, né? Porque antes era só o caco, né? Eu adoro esse kkk passivo-agressivo no final. Tipo assim, eu tô rindo, mas de ódio. Passivo-agressivo é ótimo. Aí hoje ele entende o filho, né? E cozinha diferente para ele e para si próprio, né? Parabéns, equipe, ele continua. Abraço fraterno para a doutora Fátima e Alexandre. Alexandre é o cara, parabéns, obrigado. O cara é o Lula, cara, eu sou só um psicólogo. O Fabiano diz, amo a causa, sou ativista pelos direitos de PCD. Vixe, autistei. Parabéns, pessoal, tema riquíssimo e muito bem discutido. Fora o capitalismo. Fora. Tá certo. E o Fabiano Queiroz disse que, por último, né, disse que o diagnóstico dele veio aos 43 anos e que hoje ele entende suas loucuras, né, e que está feliz porque entende o mundo ao seu redor. É isso que um diagnóstico acurado faz por uma pessoa. Ela faz as coisas terem um pouco mais de sentido. Porque, lato sensu, stricto sensu, o mundo não tem muito sentido, na verdade, né? A gente constrói esse sentido à medida que vai se conhecendo nossas reações e de alguma maneira, designando eventos e coisas ao nosso redor, né? E se um diagnóstico para você faz o mundo fazer sentido, ele é muito mais importante do que aquele cara que acha que porque você faz masking, porque você faz uma boa performance social, você foi diagnosticado errado, né? É mais importante o que você faz com a sua autoimagem do que as pessoas, do que o que as pessoas decidem ver em você, né? Porque cada um tem uma agenda em relação a você. E a sua agenda em relação a você é ter o mínimo de estabilidade, o mínimo de paz, de serenidade, para você ser quem você é, sem tantas agruras, sem tanta culpa, sem tanta autocomiseração, como a gente costuma viver antes da gente se conhecer um pouco melhor, né? Então, gente, eu queria agradecer a presença de vocês que viram ao vivo. Esse podcast vai estar amanhã no Spotify. Eu ainda estou espalhando para outras plataformas, porque eu faço isso por etapas. Eu podia fazer tudo de uma vez só, mas, enfim, eu fico procrastinando. Então, já está no Google Podcasts, ainda não está em algumas plataformas importantes, né? Mas tem um aplicativo, tanto para Android como para iOS, que se chama Spotify for Podcasters. E você não precisa ser podcaster para usar, você pode criar uma conta gratuita. E por que eu estou sugerindo que vocês instalem esse aplicativo? Porque através dele, você pode mandar mensagens de voz para nós. E aí, se vocês mandarem uma mensagem de voz para o podcast, veja, autistei, eu tenho que tirar essa risada, cara, porque mas enfim, se a gente gostar das mensagens, eu vou botar para tocar no nosso grupo aí, a gente vai fazer uma seleção, e aí eu vou botar para tocar durante o episódio essas mensagens. Uma né? outra ideia também, outro caminho, né, é vocês falarem com a gente pelo Instagram, tá? A gente tem um Instagram do podcast. A Instagramer que administra disse que está se esforçando para sistematizar essa nova coisa na vida dela, tá bom? A pessoa que a gente contratou, né, Karine? A pessoa que a gente contratou não é muito boa, não. Mas vai melhorar. Enfim, entra em contato com a gente lá no podcast também no Instagram. O salário dela é altíssimo, ela tinha que ser muito boa. @podcast Vixe Autistei. Vocês podem entrar em contato com a gente lá também. E aí mandar vídeo, falar sobre os cortes, os momentos que vocês acharam mais interessantes, indicar, tá bom? Que a moça que trabalha lá disse que não tá muito bom não, mas vai melhorar. Tem um camarada que faz uns cortes, ele mesmo. Eu queria lembrar o nome dele para fazer justiça. Eu vou até olhar aqui no Instagram, que é para não perder essa oportunidade de citá-lo, né? Porque ele tem uns collabs com a gente. Ele
ele mesmo corta, ele baixa o vídeo do YouTube, que eu encorajo a fazer, mesmo que o YouTube não permita, mas nós permitimos aqui. Aí ele faz uns cortes, deixa eu ver a última coisa que ele botou, porque é o seu nome dele. O nome dele é Rocha _TEA, Rocha Isso. TEA, né? De transtorno do espectro autista. Esse camarada faz os cortes e faz collab com a gente, tanto com o podcast Vixe, Autistei, consegui falar sem rir, e quanto com a minha conta pessoal no Instagram. Por enquanto, esse podcast está hospedado na minha conta do YouTube, porque ela tinha um pouco mais de tração, né? Ela já tem 15 anos a minha conta do YouTube, e se a gente atingir antes, né, o grau mínimo de audiência para a gente monetizar o podcast facilita, porque a gente fez alguns investimentos para começar esse trabalho, e seria interessante que vocês, se vocês quiserem contribuir com isso, vocês que estão nos assistindo e que já estão começando a gerar atração, gerar público para nós, se quiserem nos ajudar, né, tanto com audiência quanto com contribuição, daqui a pouco a gente vai estar distribuindo aí também uma chave Pix para quem quiser ajudar e contribuir para a aquisição de equipamento, melhoria das nossas condições de gravação, tá bom? Um grande abraço para todos e tchau. Vixe, autistei. Tchau. Tchau, Deixa eu desligar gente. online aqui, peraí, parar a transmissão, Oi. Pronto. parar a gravação.